Jesus porque eu amava Jesus. Eu não vim para Jesus porque ele era cheiroso e maravilhoso. Eu vim para Jesus porque ele tinha socorro para mim. Então eu vim interessado em alguma coisa. Porque às vezes a gente quer pregar, Jamile, que a gente tem que ter esse amor por Jesus. Venha por amor. Não, as pessoas não vão vir por amor. Nem todos A gente vão. vai vir por interesse. E aí a gente vai vir por interesse e depois desse interesse já era. Aí a gente se apaixona por ele. Quer pedir vai socorro, né? Onde não Isso. tem, elas vão pedir socorro a Jesus. Isso. E aí eu comecei nessa igreja que eu te falei. Essa igreja que era na minha esquininha, mas agora eu mudei, então ela não é na minha esquina mais. Eu andava um pouquinho, mas eu ia pra Sim. igreja. E aí eu dizia, eu vou levar esses meninos pra igreja. Eu quero esse Jesus. E aí perguntaram no final no culto, quem quer aceitar Jesus? Eu já levantei a minha mão. E aí eu falava com Jesus assim, olha, Jesus, eu preciso que o Senhor me prenda aqui como o mundo me prendia lá fora. Jesus, lá eu bebia, eu dançava. O Senhor sabe que eu aprontava muita coisa. Então, eu preciso ficar presa aqui dentro. Me chapa aqui, para eu não chapar lá fora. E a gente tem essas conversas, sabe? Sim. Eu e É Jesus. intimidade com você e Deus. Isso. Cada um tem. Isso. Então, quando logo perguntaram quem queria aceitar Jesus, já levantei a minha mão. Aí eu falei, agora eu já aceitei, Senhor. Como é que eu vou fazer? Aí eu fui e aí a pastora falou, olha, tal dia vai ter um batismo e quem quiser se batizar, pode vir dar o nome. Mas é a igrejinha, pequena. Aí eu falei, eu quero batizar. Aí eu falei, eu fui lá no final do culto, dei o nome. Eu falei, quero batizar. Olha, num culto aceitei Jesus, no outro batizei. Mas eu não queria... Eu não amava Jesus, nem amava a igreja. Mas eu sabia que ele podia resolver para mim. E o meu irmão, né, na situação que estava, minha mãe doida, porque a minha mãe só sabia brigar e xingar e gritar, mas pagava advogado. E quem visitava o Daniel era eu. Ela tinha uma preocupação, né? No fundo é filho. Ela ficava louca, ela só não tinha coragem de visitá-lo. De visitar. Aí eu visitava. Então, as visitas funcionavam assim. Olha que doideira. Eu ia com a minha irmã. Sim. Só que ela estava no ápice das crises mentais, sabe? Aí o que eles fizeram? Ela precisou de passar por um acompanhamento mais forte. E lá em Matosinhos chama saúde mental. Não sei como chama aqui. Saúde mental. Lá chama isso, saúde mental. Então, ela precisava passar por um processo lá. Ela ia todos os dias, passava uma parte do dia lá, eles davam remédio e ia acompanhando ela. Só que esses remédios mentais, eles têm um problema muito grave. Por quê? Não tem cura. Pelo menos é o que os médicos dizem. A ciência, né? Vamos falar a ciência. A ciência me afirma que não tem cura. Sabe? Eu comecei há pouco tempo a fazer psicologia, que é um sonho meu, assim. Glória a Deus, né? E a gente teve que interromper um pouquinho, mas daqui a pouco eu tô lá de novo. Se Deus quiser. E aí, a ciência me afirma que não tem cura. Então, os remédios que eles te dão, eles aliviam os nervos, para que você fique mais aliviado. Ou poucos sintomas, né? Só que nesse alívio, irmã Jamile, ele te deixa dopado. Então você fica meio sem controle, você treme, porque dá as reações, né? Então a Graziela me acompanhava nas visitas ao Daniel, porque ela também o amava, sentia falta. Os filhos dela precisou de ir morar com os pais. E a gente teve que cuidar como se cuida de um bebê. Meu Deus. Aí você imagina, eu era mãe de 3 filhos. Meu irmão estava preso, a outra doente mental, a minha mãe sem estrutura alguma, eu só tinha Jesus. E o seu pai daquele jeito lá, Não, meu pai batia, ele falava, eu não quero saber, eu avisei pro Daniel, eu não quero saber. Aí uma vez eu tive lá para falar com ele, falei, pai, você vai ter que ajudar, porque o Daniel precisa da gente. Ele me respondeu, ele falou assim, quem procura acha, e ele procurou, ele se vire lá. Aí eu já era mãe, né? De 3 filhos. Aí eu disse pra ele, falei, olha, então tá bom. O senhor tá me dizendo isso. Mas eu vou lembrar o senhor o resto da sua vida. Porque eu tô fazendo o seu papel. Eu não sou o pai do Daniel. E você nunca foi o nosso pai.
E já falei, já corri, porque eu tinha medo dele, né? E mesmo adulto, ele era bravo. Aí, a gente ia nas visitas, então, eu cuidava da Graziella em todo o tempo. Nessas visitas, lá tem uma fila. Hoje não sei como é mais, né? Mas tinha uma fila. Muda, né? Acho que mudou. Pelo lado de fora. Ah. Lá era ainda do município, a cadeia era do Sim. município. Então, a gente ficava naquela fila. Aí era assim, ó. Entrava-se... Vamos supor que tá nós duas. Cada uma vai para uma salinha. Aí eu planejava na fila e falava assim, Graziella, você vai ficar uma pessoa no nosso meio. Porque aí a gente vai para a mesma salinha. Porque os remédios deixavam ela tão debilitada que ela não conseguia nem tirar a roupa lá. E aí, se a gente pegasse uma agente tranquila, tudo bem. Mas nem todas as agentes entendiam que ela tinha um problema mental. Aí eu deixava ela na fila. Aí ela trocava de lugar. Ai, meu Deus. E eu não podia ficar chamando a atenção dela lá. Aí o cigarro. Lá não pode fumar, não podia fumar, tipo, mais de 3 cigarros dentro do pátio. Só podia entrar com 3. Sim. Aí eu deixava o cigarrinho dela na mão dela e falava, olha, não pode fumar agora, tem que fumar lá dentro, porque senão lá você vai ficar sem. Ela ficava tão nervosa, tão ansiosa para aquele momento, que ela fumava o cigarro antes. E aquilo ia me dando um desespero, porque eu falava, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir, não, Senhor. Ver ele, né? Ver ele lá Ali, preso e daquele ela estado. nessa situação. Então. E aí a gente conseguia entrar. Quando entrava, era uma festa, minha filha. E ele chorava e ele dizia, Nessa, me tira daqui. Eu preciso ir embora. Só que o processo acontecendo, porque ele foi pego com muita droga. Sim. E armado, sabe? E ela, tadinha, lá, debilitada. E eu dizia, Daniel, você precisa mudar. A mãe tá doida lá, Graziella, olha a situação, olha eu, já tem os meninos, você precisa me ajudar. Não. E quando eu chegava, ele dizia pra todo mundo, gente, minha irmã tá na igreja. A minha irmã agora é crente, a minha irmã vai orar pra todo mundo. E eu ficava, não fala isso, porque como que eu vou ficar orando pra essas pessoas? Eu não posso orar, eu não batizei ainda. Você não entendia, né? Não entendia ainda. nada. E a gente foi indo. Aí, o batismo, eu dei o nome. E aí eu falei, mãe, eu vou batizar na igreja. Eu decidi, eu vou ser crente mesmo, eu tô crente e eu vou batizar. Aí a minha mãe falou assim, você tá inventando moda. Você tá inventando moda. Isso aí é fogo de palha, você tá mexida pela situação que a gente tá vivendo, mas você não pode fazer isso, não. E aí eu tomei um banho de água fria. O Paulo, que é o meu filho mais novo, ele tinha muita bronquite. Além de todos esses problemas, ainda tinha a bronquite do Paulo, sabe? Ele se internava muito. Às vezes ele ia pra crechinha e com muita falta de ar, ele voltava, eles devolviam